com o intuito, por exemplo, de garantir transparência, segurança jurídica e o próprio devido processo legal. Pensem, por exemplo, numa licitação onde o licitante, né, o interessado naquela licitação numa cidade, quer questionar uma decisão, né, sobre a sua empresa ou sobre um concorrente. Ele apresenta um recurso administrativo, é um tipo de processo administrativo, por exemplo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu vou tratar sobre processos administrativos, tá? Eles são procedimentos formais, ou seja, eles precisam obrigatoriamente existir fisicamente, não necessariamente em papel, podem ser processos administrativos eletrônicos, né, usando softwares, que são adotados pela administração pública para a tomada de decisões, a análise de situações, resolução de conflitos e também para a aplicação de normas e regulamentos. Ok? Eles podem também ser utilizados para regular e disciplinar as relações entre a administração pública e os próprios administrados, com o intuito, por exemplo, de garantir transparência, segurança jurídica e o próprio devido processo legal. Pensem, por exemplo, numa licitação onde o licitante, né, o interessado naquela licitação numa cidade, quer questionar uma decisão, né, sobre a sua empresa ou sobre um concorrente. Ele apresenta um recurso administrativo, é um tipo de processo administrativo, por exemplo. Então, tanto da administração para o administrado, quanto do administrado para a administração, vale a utilização de processos administrativos, ok? Existem algumas características, né, desse processo administrativo. Por exemplo, a formalidade, onde há uma necessidade intrínseca desta situação de seguir uma série, né, uma quantidade, uma fórmula, uma burocracia mais conhecida, de regras estabelecidas em lei ou regulamento para que se tenha esse processo como válido, né? Essas normas, elas determinam, por exemplo, prazos, etapas, formas de comunicação, jeitos, né, para apresentação, para produção de provas, também os formatos para o chamado, né, o amplamente conhecido, né, como direito ao contraditório e ampla defesa, entre outros aspectos, né? Não pode, por exemplo, uma pessoa não poder se defender, né, num processo administrativo. Isto anula, né, é motivo de anulação do processo administrativo. Esta é a formalidade, né? É a parte inicial, né? Ele tem que seguir este padrão, e este padrão é determinado em lei. Se determinada coisa, né, determinado ato for realizado dentro de um processo administrativo que não tiver lastro, né, base em lei, é uma parte nula, né, desse processo administrativo. E o contraditório e ampla defesa é uma outra característica, né, onde os interessados eles têm direito a apresentar as suas alegações, ou seja, os seus motivos de defesa, né, os seus argumentos lógicos, históricos, legislativos, né, jurídicos e as provas que embasam esses raciocínios, além de participar de todas as fases do procedimento para acompanhar, inclusive, se tudo que a lei determina que seja realizado dentro de um processo administrativo efetivamente está ocorrendo. Então, eles têm direito de se manifestar sobre as informações apresentadas e também de contestar, né, as decisões tomadas pela própria administração. Uma regra, né, também de processo administrativo é a da publicidade, porque, em geral, os processos administrativos eles são públicos, ou seja, as informações, documentos relacionados ao processo administrativo, eles podem ser acessados pelos interessados e pela sociedade em geral, mas isto é a regra, tá? Se tem uma regra é porque existem exceções. Em alguns casos, é possível a restrição de acesso de determinadas informações
com o intuito de preservar o interesse público, proteger informações, até proteger pessoas, né, como testemunhas, por exemplo. E ao final agora da descrição, né, do que são os processos administrativos, eu quero deixar destacada uma última característica, tá, que é a obrigação de fundamentar as decisões dentro dos processos administrativos, tá? Porque todo processo administrativo, ao final, ele precisa ter uma decisão, né? E estas decisões, tomadas no âmbito do processo administrativo, elas devem ser devidamente motivada e fundamentada. A motivação, ela advém dos fatos, e a fundamentação, ela advém, né, ela tem origem no direito, né, nas leis. Então eu tenho que elencar um com o outro, né, eles não podem ser contraditórios, inclusive. Isso significa que a administração deve apresentar os motivos e os fundamentos jurídicos que embasam as suas decisões, garantindo a transparência e a possibilidade de controle da própria decisão emanada, né, exarada, publicada pela administração pública. E este controle vem dos interessados, né, nesses processos administrativos. Obviamente que esses processos eles podem abranger uma gama, né, de assuntos muito grande, como licenciamento ambiental, concessão de benefícios, fiscalizações, aplicação de penalidades, dentre outros, né? Eles são conduzidos dentro do órgão público, né, pelos agentes da administração pública, responsáveis pelo setor, né, da atividade que está passando por estes questionamentos, né, do processo administrativo. Às vezes, eles são deslocados de um setor para outro por conta de algum conflito, né? De repente, no mesmo setor, trabalha alguém da mesma família, ou trabalha um amigo muito próximo, e aí, em determinadas situações, elas prejudicam, né, o julgamento imparcial. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu comentário se quiser contribuir aí com a qualidade, né, do que foi comentado, apesar de que este vídeo é um vídeo de introdução, né, a essa temática tão vasta de processo administrativo. E não esqueça de curtir aí, compartilhar o conteúdo com quem possa aí interessar e também se beneficiar, né, desses conteúdos. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.